Estamos aqui para mais um Café pela Ordem. Você sabe que esse é um espaço que nós criamos para falar sobre a advocacia criminal, prerrogativas, aquelas questões que aparecem no dia a dia da nossa atividade profissional. E cada episódio tem um convidado especial, e hoje não é diferente. Hoje eu tenho um querido amigo, um advogado criminalista, professor universitário, pós-graduado em Direito Ambiental, mas hoje ele também ocupa uma função muito especial. Ele é diretor lá da minha querida subseção de Guarulhos. Eu estou falando do nosso amigo Vitor Pegoraro. Vitor, seja muito bem-vindo a um Café pela Ordem. É um prazer recebê-lo aqui. Alexandre, eu que agradeço o convite, participar desse tradicional Um Café pela Ordem, que já acompanho há bastante tempo, e estamos aí às ordens para trocar ideias sobre a advocacia. Que legal. Vitor, você sabe que a minha admiração por você vem de longo tempo, né? Você, apesar de ainda muito jovem, já tem uma carreira brilhante, uma pessoa de destaque, muito fruto da sua seriedade, da forma que você encara a advocacia. Sempre admirei isso nas pessoas. E hoje eu tenho visto que você, além do seu trabalho na advocacia, você tem emprestado também o seu talento para a OAB. Como está sendo essa sua experiência agora no primeiro mandato como diretor da OAB Guarulhos? É desafiador, né? Obrigado pelas palavras. Costumo dizer que nós somos, e tivemos ao longo dessa última eleição, um slogan que foi muito interessante, que é o Eu Sou o Resultado, né? Hashtag Eu Sou o Resultado. E aí as pessoas começaram a dizer projetos que iniciaram ela na OAB, dentro da OAB, e eu costumo dizer, e fiz também parte dessa campanha, que eu sou o resultado de um contexto em que foi criada ali uma função de cerimonialista dentro da OAB, e a partir dali eu comecei a participar quase todos os dias na sua gestão. Então até agradeço por isso, foi um projeto pioneiro e muito importante, inclusive na minha formação, tanto dentro da própria Ordem dos Advogados do Brasil, quanto da vida profissional, da desenvoltura da fala em público. Então é desafiador estar hoje, né, quase 10 anos depois, na função de diretor, mas é uma casa que a gente já conhece como a palma da mão, né? Estando todos os dias lá dentro, trabalhando em todas as funções possíveis, que acabou culminando agora na função de diretor. Que legal. Você mencionou esse projeto lá no comecinho, quando você começou a trabalhar lá na UAB voluntariamente, né? Nem todo mundo sabe, né? Os diretores são voluntários, os membros de comissão. Sim. E ele, como advogado, emprestava o seu tempo, o seu talento para ajudar na realização dos eventos da nossa instituição. Você também tem uma mãe que tem uma história muito grande de serviços prestados para a advocacia e para a OAB. Ela foi diretora tesoureira lá, né? Como que é ter esse exemplo dentro de casa, uma mulher guerreira como a Regina? Não poderia deixar de falar dela aqui, uma pessoa que eu tanto admiro. Eu até costumo brincar, né? Que desde que eu me formei na faculdade, estou dentro da OAB, mas na realidade eu estou há muito tempo, né? Antes disso, né? Eu, como criança, eu ficava correndo nos corredores da OAB, porque hoje minha mãe está com 35 anos de advocacia trabalhista, e não tinha com quem deixar os filhos, eu, meu irmão, então para onde a gente ia? Para a OAB. Então cresci dentro da OAB, né? Literalmente cresci dentro da OAB desde criança. Isso é muito gratificante para nós ter como referência uma pessoa que trabalhou voluntariamente em prol da advocacia ali desde os primeiros dias da sua profissão, lá na década de 90, e continua até hoje. Né? Que legal. Então deixa aqui o registro, a minha admiração, o meu abraço para a Regina. Ô Vitor, te convidei aqui para um Café pela Ordem, tem um café também, o café não é cenográfico, o café está aqui, e esse café, que a gente fala um Café pela Ordem, é uma alusão à prerrogativa de fazer uso da palavra pela ordem, né? É a minha prerrogativa preferida, eu que gosto de falar bastante. E você tem alguma prerrogativa que você assim vê que está muito ligada à atividade profissional, especialmente do advogado criminalista? Sim, sim. Acredito até que a advocacia criminal talvez seja a que mais se exija a imposição das prerrogativas, né? Nós estamos ali num contexto que é belicoso o tempo todo, né? Desde a delegacia até o contato com o juiz, com o desembargador. Então, a prerrogativa para o advogado criminalista é tudo, né? É essencial. E nós precisamos ser, como é muito dito, o primeiro defensor dessas prerrogativas, né? E aí, numa situação em que efetivamente nós não consigamos conduzir ou construir esse diálogo, temos a OAB aí para nos auxiliar. Então, recentemente tive não vou mencionar aqui a delegacia, qual foi, mas uma coisa básica, simples, de acesso a um inquérito.
né? A gente foi consultar um inquérito físico na delegacia e a resposta, olha, é digital. Consulta no site. Eu falei, não, mas eu quero ver o que tem no físico. É a mesma coisa que tem no digital. Eu falei, tudo bem, então não tem problema nenhum, né? Nos mostrar. Até a Gabi, inclusive, acionou as prerrogativas de São Paulo, que foi prontamente atuou, e foi resolvida a situação. Quando mostraram o inquérito físico, tinha um monte de documento que não estava no digital. Então, é uma situação que a gente precisa ter ciência que a advocacia criminal ela é formada pela imposição das prerrogativas. Nós precisamos ter esse tato, esse jeito, essa forma de lidar para fazer valer essa prerrogativa. Sem prerrogativa não existe advocacia criminal. Eu estou te vendo falar e observando como é curioso, né? Você falou em pouquinho tempo várias informações valiosas, especialmente para quem está começando na advocacia criminal. Você mencionou... primeiro mencionou a Gabi, né? Queria dizer, a Gabi é a esposa do Vitor, também é advogada, também uma querida, mas o que eu queria destacar da sua fala é essa questão, né? De você ir lá, querer acesso, e é direito do advogado ter acesso aos autos de inquérito, para que você possa, obviamente, poder fazer a defesa do seu cliente. E você mencionou ali duas coisas importantes, quer dizer, havia informações que não estavam disponibilizadas no digital, e olha que coisa, né? Isso é crime de abuso de autoridade. Isso está expresso na lei de abuso de autoridade, quando a autoridade ela subtrai ou ela sonega informações já produzidas no âmbito de uma investigação. Olha que coisa grave e que ainda a gente vê acontecendo no cotidiano da gente. E a segunda coisa que você falou foi acionar a prerrogativa. Você mencionou, né, que a gente, enquanto advogado, é o primeiro defensor das prerrogativas. É importante a gente ter essa consciência de quais são as prerrogativas, de saber pelo que a gente pode e deve brigar, mas é legal você saber que por trás ou na sua retaguarda você tem a instituição OAB, né? Como foi essa experiência? Vocês acionaram o plantão, o telefone do plantão, é isso? Nós acionamos um conselheiro aqui da seccional, muito atuante, inclusive nós conhecemos, né? Parceiro nosso, que é o doutor Eduardo Ferrari. Prontamente ele falou, ó, liga para a doutora Silvana, fala com ela que ela tem quem acionar e tudo mais. Foi coisa de 40 minutos. Aí a Gabi falou com a Silvana, em 40 minutos desceu o delegado, tá aqui o inquérito, e apresentou. Porque todo esse empecilho foi no primeiro contato com a escrivã. Então a gente nem chegou até o delegado de polícia. Naquele momento a gente não conseguia esse acesso com o delegado de polícia. Depois que a OAB São Paulo entrou na jogada, o próprio delegado desceu com o inquérito na mão e falou, tá aqui, tá resolvido, pode ter acesso sem problema nenhum. Então a gente aciona a via, ali não precisou ser o plantão porque era o horário comercial, durante o dia e tudo mais. Mas o plantão também, já tivemos situações de ter que acionar o plantão durante flagrantes, né? E aí lá na nossa subseção de Guarulhos, e prontamente 3, 4, 5 advogados aparecem na porta da delegacia. Eles odeiam isso, né? A verdade é que eles odeiam isso, muito por conta disso que as coisas se resolvem também. Pela nossa força numérica também, que isso é muito importante dizer, né? E aí eu faço até um convite a todos que nos ouvem, participem da comissão de prerrogativas, porque nós queremos que as nossas prerrogativas sejam protegidas, mas esse trabalho é voluntário, né? Então, para ter 5, 6, 7 advogados indo lá restituir as prerrogativas que são nossas, nós também precisamos nos doar e ajudar o colega, né? A gente ajuda o colega para o dia que a gente precisar que o colega nos ajude também. É um trabalho de solidariedade. Exato. Muito bom. Começamos bem o nosso podcast, né? Aqui, essa temporada do nosso Um Café pela Ordem, Vitor, você já participou outras vezes, a gente fez o quê? Nós dividimos em quadros. Então, nós vamos falar aqui de alguns quadros ao longo do nosso episódio para facilitar a audiência, tá? Então, nós vamos começar. O primeiro quadro chama-se Café com História. Qual que é a ideia? Que o convidado, no caso você, conte pra gente alguma passagem que você se lembra aí da sua carreira, né? Que tenha marcado, que tenha sido assim, poxa, importante. Olha como é importante o papel do advogado, como isso, essa área que realmente eu quero atuar. Isso, você lembra de alguma coisa assim que você possa compartilhar com a nossa audiência? É uma área, eu costumo dizer, né? É diferente das demais. E eu falo com propriedade porque eu venho de outra área, né? Sim. Não iniciei a minha advocacia na advocacia criminal. Eu comecei na área empresarial. Então, eu advogava no direito empresarial, direito societário. Quem me iniciou na advocacia criminal foi a Gabi, né? Ela já começou, já atuava nessa frente.
E essa minha vinda para o direito criminal é curiosa porque veio em razão de um cliente empresarial. Legal. Eu advogava para uma empresa e aí um funcionário dessa empresa teve um problema dentro da sede com outro funcionário, então foi uma briga, uma discussão, um bullying muito forte que acontecia. E esse caso me marcou muito por ter sido um dos primeiros que eu atuei e também pelo contexto do próprio cliente, do próprio réu. E nesse contexto, a empresa nos acionou e falou, olha, eu preciso de um advogado para resolver essa situação para mim. E era uma situação em que um funcionário fazendo bullying com o outro, porque ele tinha uma condição severa na fala, né? uma gagueira muito forte, Tá. e um dia ele reagiu ao bullying. Quando ele reagiu a esse bullying, esse agressor não aceitou, foi para cima dele, depois que bateu o cartão, começou a bater nele dentro da empresa e deu aquele golpe que a gente conhece como mata-leão, né? Mata-leão. Sim. E esse nosso cliente trabalhava com canivetes, porque ele cortava caixa. A função dele na linha de produção era cortar a caixa, embrulhar, e o canivete ele usava para cortar. E aí ele conseguiu alcançar esse canivete no bolso, e isso tudo foi filmado pelas câmeras da empresa, né? Ele bateu com o canivete nesse sentido aqui para se livrar do golpe do mata-leão, e o canivete entrou no rosto por aqui e saiu na testa, assim. Então fez realmente uma cicatriz na então vítima muito grande. Foi preso, delegacia, denunciado por tentativa de homicídio, e todo esse processo é um caso que marcou porque a gente foi na casa do cliente, uma coisa que talvez hoje até nem faria tanto, né? Um cuidado que nós temos que ter na advocacia criminal, mas a gente se envolveu tanto na causa, pela situação dele, que a gente foi na casa dele, uma casa muito humilde, uma região muito humilde aqui de São Paulo. Conhecemos a família dele e toda a família tinha essa mesma condição, era algo que já vinha dos irmãos, já vinha dos pais, e a gente se sensibilizou muito com a situação desse cliente. E ele foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado. A filmagem que mostrava que ele agiu em legítima defesa só veio para o processo na manhã da audiência. Meu Deus. Então, assim, até a audiência de instrução, nós tínhamos a tese da legítima defesa, mas não tínhamos nada concreto, cabal, né, que pudesse efetivamente comprovar que ele agiu dessa forma. E aí, na audiência, a gente tomou um cuidado. Por conta dessa condição que ele tinha na fala, nós fomos conversar com a juíza antes da audiência, explicamos para ela não ser pega de surpresa, enfim, ficar uma situação chata, uma situação constrangedora. Ela, de início, achou que não deve ser nada tão forte assim. E a audiência começou. Quando chegou no interrogatório do cliente, e ele começou a falar, e a conversa com ela foi nesse sentido. A gente precisa que você tenha um pouco de paciência, porque ele está muito nervoso. E por estar muito nervoso, vai ser difícil o interrogatório. Vai ser muito difícil. E aí começou o interrogatório, foi uma coisa assim, tocante. A juíza chorou, olhava para a condição dele, dava vontade de chorar efetivamente. A própria juíza, o olho encheu de lágrima, começou a ouvir a história. Ele tinha 2 filhas pequenas que, na fase inicial da vida, começando a falar, também sofriam da mesma condição na fala. Então é uma história assim, muito triste envolvendo aquela família. E ele ficou preso um período, né? Antes de ter o direito de responder em liberdade, ele ficou preso. Nessa audiência, tem uma coisa marcante que eu digo, Alexandre. A garrafa de café absolveu ele. Não foi a defesa, não foi a juíza, foi uma garrafa de café. Porque a audiência era presencial na Barra Funda e tinha uma garrafa de café que ficava na frente da câmera que fazia a captação audiovisual da audiência. Tá. Quando a vítima foi prestar o depoimento, a garrafa de café estava na frente da câmera. Normal, prestou o depoimento, foi filmado, o registro audiovisual ficou perfeito. Quando o nosso cliente chegou para o interrogatório, que sentou na mesma cadeira, na mesma posição, ele sumiu. A garrafa de café encobriu toda a silhueta dele na filmagem, ao ponto da juíza pedir para tirar a garrafa de café, para mostrar a diferença de estatura entre um e outro. E a todo momento a vítima falava que foi ele quem começou a agressão, foi ele que provocou, mas a diferença era gritante ali, a garrafa de café mostrou isso. A suposta vítima era muito maior. Muito maior, muito mais forte, muito mais forgado, como a gente costuma dizer. E aí, no término dessa instrução, ficou evidenciado, e o vídeo veio só para reforçar que ele agiu em legítima defesa, e foi a primeira vez que a gente conseguiu algo que eu reputo que na advocacia criminal é bastante difícil, que é a absolvição
sumária Muito no procedimento difícil, do júri, né? muito difícil. É um negócio muito difícil. Não se repetiu depois disso. A gente consegue até em pronúncia, desclassificação, mas a absolvição sumária foi muito difícil. E a sentença, a juíza fez um verdadeiro desagravo ali para o nosso cliente, falando que ele agiu dentro dos exatos limites que a lei lhe garante da legítima defesa e fazendo um desagravo também por tudo que ele sofreu pelo bullying que ele sofria. Eu não vou nem mencionar aqui os apelidos que ele tinha ou outras coisas, porque não vem ao caso, é algo que acho que ele quer esquecer, eu quero esquecer, todo mundo que conheceu o caso quer esquecer, mas era um bullying muito forte. E é o resultado do bullying, né? Exatamente. Infelizmente é o resultado Não, do bullying. é muito interessante a sua história. Esse ponto que você destacou final, né, com relação à raridade da absolvição sumária, não sei se todos estão acostumados com o rito do júri, né? Normalmente o rito do júri tem ali 2 fases. A primeira fase é essa da instrução, que é o sumário da culpa, né? Aquela fase que é só juiz, promotor, advogado, não tem jurados ainda. E aí a segunda fase é o julgamento propriamente dito, para você tirar para o juiz chegar ao ponto de absolver antes dessa segunda fase, é só quando realmente é uma questão muito incontroversa, vamos chamar assim, né? Então, realmente é muito raro a gente ter casos de absolução sumária. Eu tive pouquíssimos também ao longo da minha carreira, e eu que já fiz bastante júri também, que nem você, a gente sabe que isso é raro. Bem, excelente história, acho que ilustrou bastante, e aí aí foi pego também aí... naquele momento ali, eu costumo brincar, né? Perdeu a graça o juizado especial civil, sabe? O Jack perdeu a graça. Quando eu conheci a advocacia criminal e o que ela é na prática, o impacto na vida das pessoas, eu fui pego pela advocacia criminal. Legal. Nós vamos agora para um outro quadro. É um quadro que eu gosto bastante, que é mitos ou verdades. Você vai dizer, são frases aí, são crenças ou coisas que normalmente a gente ouve no dia a dia da advocacia, e queria saber se você considera que é mito ou verdade. Então, vamos agora para o quadro mitos ou verdades. Existem garantias demais dentro do sistema processual penal brasileiro, né? No Brasil, é um dos países que mais tem direitos para as pessoas acusadas de crime. Isso é mito ou é verdade? Mito. Nós que estamos aí na prática, a gente percebe que temos diversas garantias previstas na Constituição e na legislação infraconstitucional, mas na prática não passa de tinta num pedaço de papel, né? Então, um mito completo para justificar aí o recrudescimento do sistema penal. Mito. É muito comum a gente ouvir, até em tom pejorativo, chamarem alguns juízes de garantistas, né? O que você acha disso aí? Um absurdo. Teve um juiz, acho que de Santa Catarina, que ele foi removido porque absolvia demais. Não sei se você vai lembrar dessa história, já faz uns 4 anos, se eu não me engano. Você absolve demais. Gente, que absurdo é esse? Se absolveu é porque o caso demandava absolvição. Mas parece que tem uma cota de condenação que o juiz precisa preencher. É um absurdo, um absurdo. Usar esse garantismo como uma ofensa diz muito sobre o nosso sistema penal e criminal. Verdade. Outra afirmação que a gente ouve, vez ou outra, aparecer com relação à influência da mídia. Que a mídia influencia nos julgamentos penais. Isso é mito ou é verdade? Verdade. A gente percebe casos em que réus estão na mesma situação, mas se um saiu no Fantástico, ele vai responder o processo preso. Se o outro não saiu, ele consegue a liberdade, consegue responder solto. Então, a mídia influencia bastante. Tá. Mais uma para você me dizer. Costumam associar muito o trabalho do advogado criminalista com a impunidade. Você acha que as pessoas que afirmam que o advogado criminalista contribui para a impunidade, isso é mito ou é verdade? Se as pessoas afirmam? Não. Se você acha que o advogado criminalista realmente contribui para a impunidade. Mito. Nós contribuímos com a busca de uma verdade processual que venha das provas produzidas no processo, né? E até o advogado criminalista é essencial, até mesmo para se alcançar uma punição justa. Então, mito completo. Legal. É um exercício que a gente faz aqui para a gente tentar ver se a gente consegue responder alguns clamores da sociedade, algumas inquietações que a sociedade apresenta, né? Acho que o nosso bate-papo também ele vale a pena por isso. Eu me lembrei aqui que você também faz parte de um outro grupo de trabalho, né? De advogados criminalistas. Sim.
na trincheira penal. Sim. Você pode explicar no que consiste esse trabalho e da onde saiu essa ideia de fazer um grupo trabalhando assim nesse formato? Claro, na trincheira penal, a gente carinhosamente chama de NTP, ele surgiu de uma necessidade que nós observamos, sobretudo com a jovem advocacia, e a jovem advocacia criminal, que envolve também profissionais de outra área, que foi o meu caso lá atrás, de outra área que querem migrar, fazer uma transição de carreira para a advocacia criminal, da necessidade de ter um grupo de apoio. Né? Então a gente costuma dizer que a nossa comunidade nada mais é do que um grupo de apoio para que os advogados e as advogadas possam trocar experiências, tirar dúvidas. Então hoje a gente tem um grupo do WhatsApp com mais de 200 pessoas ali da região de Guarulhos, Alto Tietê, não que seja fechado para São Paulo, mas até por onde nós estamos, centralizou mais advogados e advogadas dessa região. E o nosso foco é sempre esse, o de auxiliar o advogado que tem uma dúvida, a advogada que tem uma dúvida, ou que ela precisa de uma luz, de uma solução por algo que, por exemplo, eu já passei. Né? Então, o grupo surgiu com essa finalidade. De início, nós éramos em 5 pessoas. Era um grupo fechado, só para que a gente trocasse entre nós. Até o dia que a gente conseguiu, Alexandre, fazer um júri, foi a primeira vez que deu para encaixar todo mundo. Então, o júri era de uma pessoa, ela falou, vamos fazer junto? E aí coincidiu de todo mundo conseguir tocar esse júri e foi assim, uma sinergia ótima no plenário. Perdemos o júri, né? Perdemos por 4-3. Esse júri foi doído. Dói demais, né? 4-0 não dói tanto quanto um 4-3. Mas dali a gente percebeu que tínhamos algo bom nas mãos e que precisávamos expandir isso para mais pessoas. Foi quando a gente abriu para todos aqueles que queiram fazer parte, entrar e poder trocar suas experiências e auxiliar o colega. Então, pessoas que entraram lá atrás e foram ajudadas, hoje estão dentro do grupo, ajudando aqueles que chegaram depois. Então, a ideia é realmente essa de ter uma fraternidade, de ter uma comunidade de apoio mútuo e, inclusive, algo que não era esperado, mas que acabou acontecendo, muitos negócios surgem do grupo, né? Sim, parcerias. Sim. Então, eu tenho um júri, eu preciso de um colega para fazer comigo, tenho uma diligência para atender. Então, acabou surgindo aí essa fraternidade e oportunidades de negócio também para, sobretudo, a jovem advocacia. Como toda comunidade, você tem uma troca, né? E isso é importante. Eu acho que para quem está começando é fundamental. Eu, quando comecei na advocacia criminal, eu não tinha nenhum familiar que atuava na área criminal, não tinha ninguém assim muito próximo. Fui fazer direito por uma razão ligado à empresa que eu atuava, que eu queria entender melhor a questão até fiscal, tributária, né? Acabei enveredando para a área criminal. Mas senti falta, né, de ter essa rede de apoio. A gente dá muita cabeçada, às vezes, por não saber. Eu lembro, fui fazer a minha primeira sustentação oral, e aí não tinha experiência nenhuma, aí não tinha tempo nem para ir antes. Aí eu falei, vou chegar mais cedo, né? E aí eu vejo a sustentação oral dos outros. Chegou lá, fui esperto, né? Falei, espera alguém se inscrever antes. Aí, acho que 2 se inscreveram antes, aí eu me inscrevi. Aí fiquei em terceiro, né? Falei, vou esperar ver como que eles vão fazer. Aí eu faço. Aí chegou, na hora que abriu as portas lá, já chamou, fulano de tal. Aí um que estava antes de mim, já chamou. Aí acho que tinha concedido a ordem, alguma coisa assim. Aí abriu mão de sustentação oral. Aí, fulano de tal, o outro. Aí, também. Os 2 que iam fazer antes de mim, os 2. Aí eu fui o primeiro. Aí, entra aqui, Alexandre e tal. Aí, cheguei, tá todo mundo sentado, sentei na ponta da mesa. Aí, tá com a palavra. Aí eu, lá, né, não sabia. Aí comecei a falar, aí, tímido, né, sentadão lá e tal. Aí tomei pau, beleza, isso aí já é esperado. Aí eu terminei e saí. Aí eu falei, vou esperar para ver o próximo. Chegou o próximo foi, sentou, tomou água. Quando passou a palavra para ele, nossa, ele levantou, pegou o processo na mão, fez toda uma fala, e eu lá tímido, sentadinho, achando que não podia nem levantar. Então, assim, coisas bobas, né? Como falar de pé ou sentado, Você tendo uma comunidade, você tendo um grupo de apoio, eu acho que daí que surgiu também dentro de mim, esse desejo também de trocar essas experiências, né? Não só dentro de sala de aula, você é professor também. Eu acho que o que nos motiva, além da questão profissional, que é óbvio que você tem que pensar nessa questão,
dar aula é algo que vem, talvez, desse desejo de compartilhar com... Sim. Como, você está dando aula há quanto tempo já? Já Tem alguns anos já, né? 7 anos. 7 anos. E aí, você curte? Como que é a... É uma experiência fantástica, né? Eu acho que exatamente isso que você falou, esse compartilhamento daquilo que você aprendeu ao longo da vida, da experiência acumulada que você trouxe, e você poder passar isso para as futuras gerações é uma experiência que não tem preço, né? Não tem preço. Até porque, se a gente fosse pensar friamente, né? Pensar monetariamente, acredito que nenhum de nós estaria dando aula, né? Monetariamente, não. Você paga quase para trabalhar, Você né? paga para trabalhar. Mas quando um aluno seu se forma, depois volta e fala, olha, eu lembro daquilo que o senhor disse numa aula e eu apliquei na prática e agora... Vindo para cá, Alexandre, eu passei no escritório rapidinho. Quando eu saio do escritório, um ex-aluno que eu fui orientador de monografia dele, me parou, professor, tô com o escritório aqui, ó, à direita, vamos lá tomar um café? Eu falei, calma, hoje eu não consigo, mas me manda uma mensagem, vamos lá. E você vê um aluno seu, que você viu lá crescendo no banco acadêmico hoje, olha, vem no meu escritório de advocacia, é um negócio... orgulho que não cabe, né? Não cabe. É verdade, eu penso a mesma coisa. Nós vamos agora para o próximo quadro. E o próximo quadro é Perguntas Diretas, Respostas Rápidas. Eita! Vitão, um deslize que um advogado criminalista não pode cometer. Fazer promessas que não dependem dele. Isso é perigoso. Isso é perigosíssimo, né? Uhum. O pessoal fala, você não é ameaçado, é só não prometer o que não pode cumprir, Exatamente. que não depende de você. Perfeito. Você só pode prometer uma boa luta, é o máximo, porque isso está na sua mão. Agora, resultado, esquece. Legal. Uma inspiração para você na advocacia criminal? Eu não vou falar você, porque Não, vai ficar eu não. parecendo... mas é de fato, Alexandre, isso aí eu falo, né? Porque a gente está aqui no podcast, mas sempre falei que você é uma inspiração para nós. Fora eu. Fora você. Ó, hoje eu tenho Roberto Zacarias Toron, é uma Fantástico. baita fonte de inspiração, a atuação dele frente a CPIs, frente a sustentações orais, é fantástico. Então, acho que hoje Roberto Zacarias Toron, eu tomaria até por esse meu desejo, essa minha vontade de efetivamente limitar minha atuação às sustentações orais num futuro, que eu gosto muito, né? Costumo dizer que eu gosto mais que o júri, né? Sim. Eu gosto mais de sustentação oral. Então, ele é uma fonte de inspiração, uma referência muito grande para mim. Que legal. Uma qualidade que o advogado criminalista tem que ter? Percepção de ambiente. Acho que perceber as sutilezas do ambiente é importantíssimo. Se você está num flagrante, se você está num atendimento no CDP, você tem que antever e se antecipar aos riscos profissionais e aos riscos pessoais que eventualmente você pode correr. Então, essa percepção de ambiente, está sempre ligado, sabendo o que acontece durante uma audiência ou naquele ambiente que você está, é uma habilidade importantíssima. Não sei se você vai ter um caso aí para você lembrar, mas você lembra de algum deslize que você fez que fala, hoje eu não faria igual? Tem muitos, né? Não sei. Isso, porque acho que com os erros a gente aprende. A gente tem que trabalhar sempre para que não hajam erros grandes que prejudiquem o cliente. Mas pequenas coisas, sim. E acho que uma que eu não faria mais nessa ânsia de conseguir o melhor resultado para o cliente o mais rápido possível é a antecipação completa das suas teses no processo. Então, às vezes, você tem uma tese que você quer colocar na sua resposta à acusação porque você está apaixonado por aquela tese. Você coloca, você não consegue, e aí toda a instrução o Ministério Público vai trabalhar para tentar desconstituir a tese que você já antecipou. Então, às vezes, o elemento surpresa é muito importante, né? Se nós temos até audiência para juntar documentação, tem documentos que é interessante você manter guardado consigo para usar o elemento surpresa sempre ao seu favor. Se a defesa fala por último, isso tem que ser uma vantagem que estrategicamente a gente utiliza. Então, hoje, eu trabalho muito com resposta à acusação. É caso de absolvição sumária? Vamos ventilar a tese. Não é caso de absolvição sumária? Vamos guardar para a instrução. Essa ansiedade pode prejudicar a nossa estratégia. Dica fantástica, hein? Dica de ouro essa que o Vitor deu. Eu concordo, número, gênero e grau.
que a gente não deve desperdiçar munição, né, para mostrar, por ansiedade, eu vou fazer a minha resposta. Eu, quando mudou, né, porque o sistema de resposta à acusação, eu vou falar que é recente e vou entregar a idade, né? Tem quase com 18 anos, né? Foi em 2008 que mudou, sim, né? Até então, a gente, depois do interrogatório, tinha defesa prévia, que era praticamente só rolar testemunhas, depois que veio a ideia da resposta à acusação, e aí a gente tinha ali, né? Que é um momento que você pode indicar não só as provas, mas também você pode, sim, abordar teses ali, né? E realmente você tem que restringir, tem que segurar a ansiedade. E é muito importante você trabalhar, né, na sua cabeça que seja plano A, plano B, plano sim, C, porque você tem que ter, não pode colocar todas as fichas numa única tese, né? Mas quando fala de deslize, eu também fico tentando aqui fazer exercício e lembrar os meus, né? E eu lembrei de um aqui que sugiro que ninguém cometa, né? Eu estava atuando como assistente de acusação, um caso que eu peguei logo no início da carreira. O meu primeiro caso constituído, que eu fui contratado, não sei porque eu trabalhei antes no júri, nomeado pelo convênio da Defensoria. Sim. Mas o primeiro júri que eu fui contratado foi uma assistência de acusação. Eram 2 policiais que estavam sendo acusados de ter matado o filho do meu cliente, né? Sim. E eu lembro que eu fui muito agressivo na minha fala. Eu esculachei, assim, falando linguagem popular. Falei que não era polícia, que era assassino. E aquilo não agregava nada à minha tese. Aquilo ali não agregou nada para o resultado do processo. Aquilo foi só sabe, aproveitei ali a empolgação. Sim. Isso é totalmente desnecessário. Me colocou numa situação de risco desnecessária, né? Porque você tem uma coisa que as pessoas não aceitam, serem humilhadas. Sim. Eu ali, naquela ideia, porque eu acho que a gente tem que ser comedido até mesmo quando acusa, para não perder o limite, né? Fazer dentro de um limite mínimo de respeito à dignidade da pessoa humana, por mais que ela seja culpada por aqueles fatos, né? Então, lembrei desse deslize aqui, para deixar como dica. Nós vamos agora para o próximo quadro. Agora o quadro é o No Banco dos Réus. No Banco dos Réus. A ideia é deixar você um pouco desconfortável, porque certo, até tocamos aqui passagem nesse assunto, mas certamente, como advogado criminalista, você já atuou em casos em que você sabia que o cliente era culpado. Sim, e a tese foi negativa de autoria, por exemplo. Sim. Você dorme em paz sabendo que você está defendendo alguém que sabidamente por você é culpado? Como que você lida com essa função de defender alguém que você sabe que é culpado? Acho que nós somos colocados nessa pergunta muitas vezes, né? Eu confesso que no início eu ainda não tinha feito um exercício de autorreflexão sobre a nossa função, sobre a nossa vida, sobre a nossa profissão, e isso me incomodava. De certa medida, isso me incomodava, sim. Até o dia que eu ouvi uma frase que foi fantástica e isso me tocou muito, que é o seguinte: qual a pena que você quer pro assassino do seu filho? E qual é a pena que você quer pro seu filho se ele matar alguém? E aí isso deixa a pessoa inquieta, né? Porque muda completamente de cenário. E hoje eu digo, com tranquilidade, eu sei que nós estamos exercendo a nossa profissão em busca de um devido processo legal e trabalhando uma coisa que eu também acho que nós não trabalhamos, que é a tal da verdade real. Acho que a verdade real é uma construção metafísica que a gente nunca atinge, né? Nós trabalhamos a verdade processual. Então, qual é a verdade do processo? O que o processo diz? Então, quando nós estamos advogando, por exemplo, para um cliente sabidamente culpado, mas o Ministério Público, o Estado, a persecução não conseguiu construir a prova, e é função dela fazer isso, é função do Estado fazer isso, e ele não conseguiu construir uma quantidade de prova suficientemente robusta para condenar, aí a culpa é da falha do Estado, no seu papel de persecutor, do seu papel de titular da ação penal. Nós trabalhamos com aquilo que o processo nos mostra, com aquilo que o processo diz. Então, se inexistem provas suficientes para condenar,
o acusado, o devido processo legal determina a sua absolvição, ainda que ele seja culpado. Então, hoje não é algo que me inquieta, não é algo que me preocupa, porque eu sei que existem responsabilidades. Se a gente está falando de processo acusatório, nossa responsabilidade é defender. A gente não pode nunca prejudicar um próprio cliente. Até porque aí a gente está praticando crime, né? Patrocínio infiel, tergiversação e outras coisas nesse sentido. Então, nós temos sempre que ter em mente, nós, advogados, somos uma ferramenta para dar voz ao cliente. Não é a nossa ideologia, não é a nossa visão de mundo que está em jogo ali. E sim a nossa capacidade de instrumentalizar a voz do cliente, que não tem voz naquele momento. Eu acho que o nosso juízo de valor vai até aceitar ou não o caso. A partir do momento que a gente aceitou, nós nos tornamos a voz do cliente. E a gente vai defender aquilo que o cliente pensa, né? Então, hoje não me inquieta. Hoje isso não é algo que me tira o sono mais. Não, perfeito. Você foi muito completo na sua resposta. Acho que, da minha parte, você está mais que absolvido. Ufa! Não, porque realmente não nos cabe Sim. fazer o papel da acusação se a gente está atuando como defensor no processo. Sim. Estaríamos traindo não só o nosso juramento, como o nosso cliente, o nosso papel. Confiar em que o trabalho da defesa é parte do processo do sistema de justiça, né? Por óbvio, enquanto cidadão, eu gostaria que a investigação fosse bem conduzida e que os culpados efetivamente fossem encontrados e punidos, né? Porque eu, como cidadão, não torço para o bandido. Não existe isso. Mas a gente separa muito bem as coisas. Eu estou trabalhando para que, dentro de um processo, de um devido processo legal, como você disse, as partes elas atuem da forma mais completa e de forma mais competente possível. Eu acho que você foi brilhante na sua resposta e realmente agradeço mesmo. Nós estamos encaminhando próximo do final do nosso bate-papo. Passa muito rápido quando o papo é tão agradável assim quanto o seu. Mas nós vamos agora para o momento cultural. Sim. A ideia do momento cultural é assim, ciente de que a gente não vive só de estudar o artigo de lei, né? Existem outras coisas, a cultura está aí. Eu queria que você, se possível, compartilhasse conosco algum livro, ou alguma série, ou algum filme, algo assim que, poxa, isso aqui contribui para a formação, ou para a minha formação, ou pode contribuir para a formação de outros advogados que atuam ou querem atuar na área criminal. Uma coisa, Alexandre, que sempre me incomodou, e aí eu faço essa introdução para fazer a recomendação, é que se a gente observar a lei, nós já temos a Constituição Federal, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Nós temos o nosso Estatuto da Advocacia, que diz que não há hierarquia entre juiz, promotor, advogado, delegado, seja quem for a autoridade, né? Nós temos um status de autoridade constitucional nesse aspecto para garantir que a gente possa bem representar os nossos clientes. Mas na prática, quando a gente assiste uma audiência, está na sala de audiência acompanhando, nós vemos que os advogados, alguns advogados, talvez por um receio, né, por uma falta de interiorizar esses artigos da lei, se colocam numa situação de subserviência, se colocam numa situação de estar abaixo dos juízes, de estar abaixo das autoridades. E aí eu sempre fiquei pensando, mas a lei já nos garante esse status de igualdade, por que nós nos submetemos a isso? E, investigando, eu encontrei um livro que eu acho que todos deveriam ler, que se chama O Discurso da Servidão Voluntária. É um livro de Etienne de la Boétie. Ele escreveu aos 18 anos, e isso é um absurdo, né? Com 18 anos de idade, ele escreveu esse livro, e ele aborda exatamente essa questão. Não é a servidão que é imposta, não é aquela servidão que a lei impõe, que a lei determina. É aquela servidão que nós voluntariamente nos submetemos. E lá ele tem uma frase arrebatadora no final do livro que ele fala: sejam resolutos em não servir e serão livres. Então, assim, essa frase me marcou muito. E a partir daí, interiorizando isso para mim, eu percebi que nós nos submetemos aos juízes, aos promotores e aos delegados porque nós queremos. Porque o aparato legal já nos garante esse status de igualdade. Então, essa subserviência
que alguns advogados têm para com as autoridades é voluntária. É porque ele quer, porque o aparato legal garante igualdade. Então, esse livro foi uma mudança de chave para mim, uma mudança de chave na minha vida, interiorizando esses conceitos. Recomendo para todos, tá? Recomendo para todos. Discurso da Servidão Voluntária, de Etienne de la Boétie. Fantástica indicação. Eu não li ainda, vou ler. Realmente fiquei muito, muito interessado. Vou me permitir também fazer uma indicação aqui. Estamos no mês, aqui gravando esse episódio no mês de maio, sim, né? E mês em que a gente celebra, ou se não sei se é motivo de celebrar, mas em que tivemos a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, pelo menos no papel. Um documentário que trata também da abolição da escravidão, mas nos Estados Unidos, sim, que é a 13ª Emenda. É um documentário que está lá você encontra no Netflix, a 13ª Emenda. Certamente ali fantástico, a gente vai entender bastante de como que a forma que se aboliu a escravidão nos trouxe até a realidade atual, né? Ali vai passar por todo o sistema prisional americano, privatização de presídios, a questão da política de guerra às drogas e tantas outras coisas. Então fica aqui a dica também, você, rapidinho, você assiste ali um documentário, a 13ª Emenda. Fantástico. Meu amigo, com esse nosso bate-papo aqui, tão agradável, só tenho a agradecer você ter aceito. Já quero te convidar para voltar em outra oportunidade aqui para a gente poder continuar o nosso bate-papo, trazer mais inspiração, que eu tenho certeza que você é uma pessoa que inspira muitas pessoas. Como eu disse, um advogado brilhante, então fico muito feliz de termos essa proximidade, essa amizade, e quero que a gente possa fortalecer a cada dia que passa. Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite, é um prazer imenso poder fazer parte. Pode contar comigo, convidando, estou às ordens, porque acho que esse trabalho aqui ele é essencial e importantíssimo para elevar cada vez mais a nossa advocacia criminal. Então, parabéns, Alexandre, pelo Um Café pela Ordem, e vamos para cima. Legal. E você que nos acompanhou hoje, só tenho a agradecer e pedir que você também compartilhe com seus amigos, com a sua rede de contatos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta os nossos episódios. Tem lá uma playlist, né, dos últimos episódios de Um Café pela Ordem. Eu tenho certeza que ali você vai ter informações valiosas para a sua carreira. E eu tenho aqui falar um tchau, um até breve. Nos vemos no próximo Um Café pela Ordem.